O Senhor, Ele trabalha de uma forma interessante. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor jamais nos deixa na mão. O Senhor é um Deus que trabalha em todo o tempo. E eu quero te convidar hoje a fazer uma viagem comigo num episódio interessante no Antigo Testamento, mas que nos levará também ao Novo Testamento. Mas eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 3, a partir do versículo 1, aonde nós vamos ver um episódio fantástico daquilo que o Senhor fez na vida do povo de Israel. E eu quero dizer que o mesmo Deus que operou em Israel no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera hoje em nossas vidas. Ele não houve variação de mudança, ele não deixou de ser poderoso, ele não deixou de ser extravagante, ele não deixou de ser santo, ele não deixou de ser quem ele é. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Por isso nós aqui o adoramos. Por isso nós aqui declaramos que Ele é santo. Enquanto nós cantávamos essa última canção, Deus me deu uma visão essa noite de um homem com armadura de fogo caminhando entre nós em seu cavalo branco. E isso significa que o Senhor está entre nós e através de nós. Está entre nós. Ouça. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram à margem do Jordão. O mesmo Jordão que Jesus se batizou, esse Jordão que ali já era um grande rio, é o mesmo lugar. O lugar onde uma palavra foi liberada e um milagre aconteceu. Pela segunda vez na história de todo Israel, ele agora vai passar mais uma vez através do rio. Anteriormente foi através do Mar Vermelho, agora é através do Rio Jordão. Mas o importante é entender que os israelitas, eles eram um povo obediente. E a Bíblia diz que onde acamparam antes de atravessar o Rio Jordão, versículo seguinte, 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Versículo 4. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se ou santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Você pode dizer um amém por isso? Essa história nos leva a entender alguns princípios. Entre esses princípios é que nós precisamos nos preparar espiritualmente para o inesperável. Por que eu te digo isso? Porque diante de nós está uma linda história que leva o povo a ter fé e obediência como a chave para os milagres. Eu quero liberar uma palavra essa noite.
os milagres estão chegando. Ah, você não entendeu. Os milagres estão chegando. E quando eles chegarem, nós veremos algo sobrenatural acontecendo. Porque santificação ou purificação não pode ser apenas um slogan da igreja. Separação é o que Deus quer, mas nos separar para algo maior nessa geração. E eu profetizo essa noite na sua vida que a santidade ao Senhor será uma chave para a mudança de ambiente. Será uma chave para a mudança de lugares, de geografias, porque o Senhor é um Deus de milagres. Observe o que o que Josué também vai dizer no versículo 17, por gentileza. Olhe comigo o versículo 17. No versículo 17, Josué relata a seguinte coisa. Diz o seguinte: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a seco. Observe que o Senhor deu a Josué uma instrução. A instrução é: vocês vão parar 3 dias, mas 3 dias vocês vão se preparar, porque nesses 3 dias eu estarei fazendo algo grande entre vocês. Nesses 3 dias eu farei algo que vocês talvez não viram, porque uma geração ficou para trás, outra geração se levantou, mas o Senhor é o mesmo das gerações. O Senhor é poderoso. E Josué havia dito: vocês precisam se purificar, separar, se santificar, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Ouça, ó santo cristão da família, este é o tempo que o Senhor nos levará a acreditar na sua promessa, e andaremos debaixo dessa promessa, e a obediência abrirá terras, abrirá lugares que nós nunca fomos antes, em nome de Jesus, e veremos o milagre acontecer. Josué está dizendo: vocês parem 3 dias. Vocês estejam distantes 1 quilômetro da arca. Porque alguns carregarão a arca e andarão 1 quilômetro na frente, para dizer a vocês qual o caminho que vocês têm que passar. No versículo 17, Josué diz que os sacerdotes levavam a arca e pararam firmes no meio do Jordão. Ouça o que eu vou dizer a você essa noite. Talvez você diga: pastor, eu estou no meio de um grande desafio. Pastor, eu estou diante de uma situação insolúvel. Pastor, eu estou diante de uma situação que eu não consigo resolver com as minhas habilidades, com aquilo que eu tenho como pensamento. Tudo bem, isso faz parte da vida, mas isso não quer dizer que o Senhor não possa fazer através de você. E eu digo essa noite a você: Deus vai fazer através de você, porque é através de você que a glória dele se manifestará, que o poder dele se manifestará, e que todos verão que há uma graça sobre você sobrenatural. Diante deles estava um desafio. Diante de nós tem tantos desafios, sim ou não? Temos tantos desafios esses dias. Talvez na saúde, talvez no casamento, talvez em relacionamentos, talvez em várias áreas que às vezes a gente não sabe nem dizer como vai resolver. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que pode ajudar você a solucionar os seus problemas. Você tem um Deus que é poderoso e não está parado no meio do caminho. Ele está dizendo a você: deixa eu ir na sua frente. Deixa eu ir na sua frente. Ele está dizendo: deixa eu me levantar e obedeça e guie por aquilo que eu estou falando a você. Pare de achar que você vai fazer o que você quer. Faça o que eu quero. Santifiquem-se, porque amanhã eu estarei fazendo maravilhas no seu casamento, nos seus negócios, na sua família. Eu estarei fazendo coisas grandes na sua vida que você nunca viu e nunca pensou antes. Porque talvez você diga: era fácil para o povo de Israel acreditar. Não, não era fácil.
porque a incredulidade que havia no coração deles, há muitos corações como os de hoje. Hoje nós ouvimos a palavra e muitas das vezes ao ouvir a palavra nos negamos a acreditar que ela é poderosa. Mas eu quero dizer para você, independentemente de se você acredita ou não, a palavra é poderosa. O Senhor é poderoso, o Senhor é imutável, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o Senhor poderoso, Ele é o Senhor El Shaddai, Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é vencedor e não conhece derrota, Ele é o Senhor de toda coisa. Alguém pode dar um grito de vitória diante do Senhor essa noite? Alguém pode se manifestar diante do Senhor essa noite? Porque enquanto você o adora, Ele está abrindo um rio Jordão na sua vida hoje. Enquanto você o adora, Ele está dando a chave do milagre na sua mão hoje. Quem recebe a chave da vitória hoje, a chave do milagre hoje? Porque o Senhor é um Deus que nos faz atravessar em terra seca. Observe. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o Senhor diz através do homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que esteve sobre Israel, liderando, ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe do seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Alguém tem alguma vereda para ser endireitada aqui, além de mim? Alguém tem algum caminho que precisa ser corrigido, além de mim? Se você está aqui e adora ao Senhor, eu profetizo na sua vida, Ele endireitando o seu caminho, mas para isso você precisa confiar no Senhor. Você precisa parar de ser um crente meia boca, um crente Nutella. Você precisa parar de confiar no seu próprio entendimento, no seu conhecimento. Você precisa confiar mais no Senhor. Diga comigo, eu quero confiar mais no Senhor. Mas para que você confie mais no Senhor, é necessário que você tenha algumas experiências com Ele. Não existe, ninguém aqui vai ter confiança no Senhor sem experiências difíceis ou complicadas. E é no meio das experiências mais difíceis e mais complicadas que o Senhor se levantará e te abençoará. Serão nos dias aonde tudo vai cessar, a sequidão vai chegar, a dor vai chegar, o abandono vai chegar, que Ele se levantará para te proteger e te guardar. Serão nos dias aonde tudo está dando errado, que Ele vai fazer você ter uma experiência sobrenatural, e nessa experiência você vai se encher de fé, se encher da palavra de Deus e vai enfrentar. Porque a última palavra para a sua vida não sai da boca de um médico, do advogado, de um juiz ou de qualquer outra pessoa. Sai da boca do Senhor dos Exércitos. E Ele é Senhor na sua vida, eu profetizo isso. Aí Ele está dizendo, o escritor de Provérbios está dizendo, reconheça-o em todos os seus caminhos. Ele está dizendo, no dia da alegria, reconheça. No dia da tristeza, reconheça. No dia do riso, reconheça. No dia do choro, reconheça. No dia de avançar, reconheça. No dia de retroceder, reconheça. Reconheça Ele em todo o tempo. Em todo o tempo reconheça Ele. Porque enquanto você o reconhecer, Ele vai endireitar todos os seus caminhos. Os caminhos tortuosos serão endireitados. Porque o Senhor age no tempo certo. Não ouvi um amém da igreja? O Senhor age no tempo certo. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa.
Talvez você diga, eu não tenho mais força, eu não aguento mais. Tudo bem, faz parte da sua vida, mas o Senhor não está te olhando distante, o Senhor está te olhando perto. O Senhor coloca anjos para te proteger e te guardar. O Senhor é santo, santo é o Senhor, e faz lá maravilha no meio da igreja do Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, verso 1 diz o seguinte: tudo tem um tempo determinado. Diga comigo, tudo tem um tempo na minha vida. Você não vai ficar a vida toda prostrado. Você não vai ficar a vida toda chorando. Você não vai ficar a vida toda na luta. Você não vai ficar a vida toda penando. Porque o Senhor te levantará. Porque o Senhor segurará na tua mão e te abençoará. Porque o Senhor é o Deus que cuida dos seus. E Ele está se levantando essa noite para te ajudar a atravessar o Rio Jordão da tua vida. Porque o Rio Jordão é um desafio. Mas o Senhor é um Deus que nos dá vitória em todo o tempo. Ele vai dizer: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim para nada na sua vida. Porque Ele é o Senhor que se move no tempo. Ele está no início do problema e no final dele. Ele está no início da enfermidade e na cura dessa enfermidade. O Senhor é um Deus de vida e não de morte. O Senhor é um Deus que levanta e faz maravilhas no nosso meio. Eu profetizo na sua vida hoje uma grande mudança nela. Eu declaro na sua vida hoje que o Senhor está formando algo novo na sua vida, virando a chave da sua vida. Um tempo que foi de tristeza se tornará de alegria. Eu quero dizer para você que no meio do teu arraial haverá também choro, mas haverá muito grito de júbilo diante do Senhor. Haverá muitos gritos de grande milagre, porque o Senhor que você serve é um Deus de milagre. Quem recebe, diga um amém agora. Quem recebe, dá um glória a Deus agora. Porque o Senhor é o teu Deus, é o Deus de milagres. E eu quero dizer para você, como Davi disse, eu fui jovem, fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi estava dizendo que o Senhor é um Deus de promessa. A promessa está sobre o jovem, sobre o ancião. A promessa está sobre a igreja dele essa noite. E eu profetizo na sua vida que o milagre está na tua vida essa noite, porque santo é o Senhor. Mas não esqueça, antes do milagre acontecer, Josué disse ao seu povo: se santifiquem. Josué disse ao seu povo: se separem. Josué disse ao seu povo: parem e pensem no que eu estou dizendo a você. Você não vai enfrentar guerras de qualquer maneira. Essa semana disse a uma irmã que me trouxe uma situação e eu perguntei a ela: qual é a sua visão espiritual do que está acontecendo? Porque você não pode enfrentar guerras espirituais se não se preparar espiritualmente. Você pode ter a melhor armadura, como teve Davi para enfrentar o gigante. Davi teve a armadura do rei, Davi teve as ferramentas do rei, mas Davi disse: não, elas não servem para mim, mas eu tenho algo que é melhor do que a armadura do rei. Eu tenho a presença do rei na minha vida, eu tenho a presença do grande e poderoso na minha vida. Quando Golias está bradando, Davi chega e disse: eu não estou aqui em nome de qualquer um, eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor me entregará a tua cabeça. E o Senhor entregou na mão de Davi a cabeça de Golias. O que era improvável aconteceu, mas Davi tinha um relacionamento com seu Deus. Davi não chegou com Golias dizendo: eu vou te vencer por causa das minhas habilidades, não.
Davi disse: eu estou diante de ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero profetizar na sua vida hoje, que o Senhor está na sua vida, na sua casa, na sua família, e você vai enfrentar todos os inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. E eu profetizo na sua vida que você pegará a espada do próprio Golias e cortará a cabeça do Golias e levantará bem alto como um símbolo da vitória do Senhor na sua vida. Alguém pode dar um glória a Deus? Por quê? Porque o Senhor é um Deus poderoso. Você acredita nesse Deus? Que esse teu amém já perdeu. Você acredita nesse Deus? Porque só quem acredita nele andará com ele. Só quem acredita em Deus não fará da murmúria o seu esconderijo, fará do louvor a sua habitação. Davi sabia aonde ir e como ir. Ele sabia quando tinha que buscar a presença. E eu te libero essa palavra hoje. Como Josué levantou a palavra e levantou a direção de Israel, eu profetizo na sua vida que você será um libertador da sua geração. Salmo capítulo 27, versículo 14. O salmista diz: espera no Senhor. Esperar no Senhor não é estar apático. Esperar no Senhor não é estar com medo. Esperar no Senhor é confiar nele. É levantar a cabeça. E mesmo que as notícias sejam más, é levantar a cabeça e dizer: pode vir o que vier, pode vir o que vier, eu não serei abalado, porque eu tenho um Deus poderoso. Pode vir as coisas que vierem, pode o inimigo enviar seus emissários, eu não irei me abalar, porque eu espero no Senhor. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu broquel, o Senhor é minha muralha, o Senhor é aquele em quem me refugio. Ele está dizendo: esperem no Senhor. Anima-te. Anima-te. Ele está dizendo: por mais que as notícias sejam ruins, por mais que as lutas sejam grandes, você não se desanima no Senhor. Você vai chorar? Vai chorar. Você vai sentir dor? Vai sentir. Mas quando você se virar para o grande eu sou, quando você se virar para Ele, adorar a Ele, Ele derramará a sua unção na tua vida. Ele derramará a sua graça na sua vida. E como uma recarga de um celular, Ele vai gerar em você energia e sinergia para enfrentar o que for. Eu profetizo essa noite nessa casa uma geração de homens e mulheres animadas no Senhor. Anima-te no Senhor. E olha o restante do versículo. Ele fortalecerá o teu coração. Em nome de Jesus, essa noite, todo o espírito de desânimo, de medo, todo o espírito que assombra, todo o espírito que vem derrotar, eu estou banindo no nome de Jesus, porque agora seu coração está sendo cheio da fortaleza do Senhor. O Senhor te fortalecerá para enfrentar o inimigo que está na tua frente. O inimigo que vem não é maior do que teu Deus. O inimigo que se levantou não é maior do que teu Deus. Você pode parecer pequeno diante dele, mas diante dele, o Senhor dos Exércitos, o seu inimigo é menor do que você imagina.
Eu peço para que você feche seus olhos um minuto, e que você levante suas mãos aos céus, e que você libere uma palavra ao Senhor, dizendo: Senhor, abre meus olhos, Senhor, abre meu coração, abre meus ouvidos, fortaleça-me com essa palavra, porque eu vou enfrentar, mas eu não vou enfrentar sozinho. Eu não vou enfrentar sozinho, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre essa casa essa noite, Senhor, e derrama fortaleza, força no coração, para esse povo esperar, pois o Senhor é grande na vida deles. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Você pode dar uma melhor salva de palmas ao Senhor da guerra? Você pode abrir a sua boca e adorá-lo, exaltá-lo e dizer que Ele é seu Deus, porque Ele é seu Deus. Pedro escrevendo a primeira carta, no capítulo 2, verso 9, Pedro vai dizer que a santificação, a purificação ou a separação é para um propósito maior. Eu estou dizendo uma coisa para você hoje: o Jordão que está na sua frente vai te promover a um novo nível. Você não entendeu isso essa noite mesmo? Eu vou repetir: o Jordão que está na tua frente vai te promover a um novo nível na presença de Deus. Ele vai te levar mais além. Mas não esqueça, o Jordão é apenas mais uma etapa da terra prometida. Quem crê, diga amém por isso. O Jordão só é uma parte. O Jordão só é uma parte. Porque você vai continuar lutando, você vai continuar guerreando. Porque para chegar na terra prometida, você vai ter que tirar muitos inimigos do meio da terra. E eu profetizo na sua vida um armamento poderoso de Deus. Eu te digo essa noite, habilidades sendo ativadas na sua mente. Eu digo que santificação vai endireitar o teu caminho, mas também vai ampliar todas as tuas ferramentas de guerra, sua audição, sua visão, sua manifestação será real na tua vida. Eu digo hoje, essa noite, há estrategistas sendo levantados essa noite. Há gente que saberá aonde, como, de que maneira vai lutar, porque não vai perder tempo em meio a uma guerra, porque vai ser cirúrgico para alcançar êxito em nome de Jesus. Aonde estão aqueles estrategistas essa noite? Aonde estão os guerreiros essa noite? Aonde estão os santificados essa noite? Isso ativa um novo nível na sua vida. Você crê nisso? Ouça. Mas vós sois a geração eleita. Diga um amém por isso. Você é uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem crê, diga: eu recebo essa palavra. Aonde está a geração eleita do Senhor essa noite? Bata no peito e diga: eu sou. Quem é o sacerdócio real? Quem é a nação santa? Quem é o povo adquirido? Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Tudo isso tem um propósito maior. Essa separação que Pedro diz que nós temos é para que anunciemos as virtudes, o poder, a graça daquele que nos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu estou dizendo, eu vou reforçar isso. Toda a unção, toda a graça, toda a força de Deus na sua vida, não é para que fique guardado numa caixinha de sapato em cima do seu guarda-roupa. É para que você se levante, é para que você brade, é para que você marche, é para que você declare que você é alguém que manifesta a luz, o poder dele sobre a terra. O que você carrega é maior do que você. Você também não entendeu isso, não é? O que você carrega é maior do que você. Porque maior é o que está em você do que aqueles que estão no mundo. O que estão no mundo são pequenos demais diante do exército poderoso do Deus de Israel a quem você serve. Ele tem cavalos e cavaleiros de fogo. Ele tem um exército celestial. Ele tem arcanjos. Ele tem todas as sortes de anjos para se levantar, para te proteger, para te guardar, para te livrar, para te abençoar e para te levar além do Rio Jordão. Além do Rio Jordão. Quem crê nisso? Alabashorecandarabassúria. Oh, alabassucandarabassúria. Os desafios são enormes. Você tem desafio em muitas áreas da sua vida, sim ou não? Na saúde, nos estudos, no casamento, nas finanças, nos relacionamentos. Existem muitos rios Jordão diante de nós. Mas uma coisa nós precisamos saber: que nós não servimos a um Deus qualquer. Que você não serve um Deus meia boca. Você serve um Deus poderoso. Está na hora de você refletir o Deus que você serve. Está na hora de você se despir da sua incredulidade e se vestir da fé que você tem no Deus que você serve. Por isso talvez você diga: pastor, é tão difícil. Claro, o inimigo trabalha no medo, mas o Senhor trabalha na coragem. Ele vai dizer ao mesmo Josué: sede forte e corajoso, porque eu farei maravilhas através de você. Eu quero profetizar essa noite no Centro Cristão da Família. Deus vai fazer maravilhas que está aqui dentro essa noite. E se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão e dá um brado de vitória diante dele, porque ele vai usar você. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Porque ele usa a gente. Ele usa a gente comum. Porque as pessoas podem te olhar e dizer assim: não tem condição, não tem habilidade, não tem força, não tem sobrenome, não tem dinheiro no banco, não vale nada. Porque as pessoas olham a aparência, as pessoas olham um monte de coisa que para elas são importantes. Mas Ele, o Senhor a quem você serve, Ele não olha para isso. Ele olha para o coração daqueles que Ele escolhe. Se o seu coração for sincero diante dEle, se o seu coração for fiel diante dEle, nada e nem ninguém nessa terra poderá deixar de ver a glória de Deus na sua vida. E eu profetizo isso essa noite na tua vida, que Deus está olhando o seu coração, e o seu coração vai te habilitar a ver a glória dEle em áreas que muitas pessoas não conseguem enxergar. Talvez nem você enxergue do que você é capaz. Talvez você se olhe e diga: eu sou o pequeno.
Ok, seja o pequeno, porque o pequeno, na mão do grande eu sou, se transforma no gigante. O pequeno, na mão do El Shaddai, se transforma em um gigante poderoso. Todo o exército em Israel, aparelhado de todas as armas, amedrontado estava por causa de um gigante. Um jovem com um cajado, algumas pedras e uma funda, não teve medo de desafiar o gigante. Ele não se amedrontou diante do gigante, porque aquele jovem sabia que acima de qualquer força do gigante que chamava Golias e bradava forte, amaldiçoando o povo de Israel, amaldiçoando o rei de Israel, falando mal do Deus de Israel, aquele jovem sabia que ele poderia ser grande, aquele jovem poderia até ter medo, mas o medo não o paralisou, porque ele sabia a quem ele servia. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um Deus muito grande, ele sabia do Deus que havia o habilitado a vencer o urso ao leão, ele sabia que o Deus que estava com ele, guardando ele lá na terra do seu pai, era o mesmo Deus que estava aguardando ele diante da parada que estava enfrentando naquele dia. Eu quero dizer a você essa noite que está aqui, e você que me acompanha na internet, o mesmo Deus que estava lá naquele campo de batalha, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que está diante do Senhor, é o mesmo Deus que está diante de tudo, é o mesmo Deus. Ele não muda. As pessoas mudam. Pessoas mudam, mas ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E a Bíblia diz que quando a arca chegou no meio do Rio Jordão, o povo de Israel veio pisando em terra seca. Eu não sei como é essa cena, mas eu a imagino. O rio se abrindo. Talvez você nunca tenha visto isso. Alguém foi lá, ou soprou, ou colocou a mão no meio daquele rio, e as águas estavam sendo separadas, ao ponto de uma muralha ser levantada de um lado e do outro, para que aquele povo passasse em terra seca. O Senhor está dizendo, mandando dizer a você essa noite, o que você precisa fazer é santificar-se. O que você precisa fazer é se levantar e deixar o que é errado para trás, porque eu já estou na tua frente, eu já estou preparando o caminho, por onde você vai passar, mas você precisa se separar para mim. Porque se você não se separar, você não vai ver o milagre. Milagres estão ligados à santidade. Porque se você quiser viver a tua vidinha, você vai continuar vivendo. Mas se você quiser viver a vida que Deus tem para você, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, diante dele. Eu não vou estar aqui dizendo o que você precisa fazer, porque você sabe o que precisa fazer. Eu não vou estar aqui dizendo que você deve deixar para trás, porque você sabe o que deve deixar para trás. Porque a vida é sua. Você sabe aonde estão os Jordãos da tua vida. Você sabe aonde está o Jordão diante de você. Você sabe o tamanho, a altura e a largura do seu Jordão. Se você não souber, eu preciso que você entenda isso. Ele não vai se abrir. Porque o Deus que está aqui é o mesmo que está lá. Esse Deus não mudou. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele enviou Jesus para mostrar a nós
que ainda Ele é o mesmo Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus está entre nós, está em você. Então você precisa tomar uma decisão. Quais são os jordões que estão na tua frente? E aonde você vai estar? Passando o Jordão, ou do lado da margem esperando que alguma coisa aconteça pela sua habilidade? Você pode ser inteligente, você pode ser alguém com QI elevado, você pode ter um título, mas isso não significa nada, porque tem coisas que você não consegue fazer, tem corações que você não consegue tocar, tem situações que você não consegue resolver, tem portas que você não sabe abrir, tem portas que você não sabe fechar, tem coisas que você não sabe de jeito nenhum como vai fazer, mas eu quero dizer a você que existe um Deus que vai aonde você não vai, que fala onde você não fala, que toca onde você não toca, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Se há um coração duro, Ele transforma em coração de pedra. Se há uma porta fechada, Ele sabe abrir. Se há um tempo difícil, Ele faz você passar com Ele nesse tempo difícil. Porque Jesus está dizendo a Pedro que ele poderia ter enfrentado a tempestade. Mas o problema é que Pedro olhou para a tempestade. Pare de olhar para a tempestade e olhe para o Deus que você serve. E Ele vai mover. Ele vai mover. E se você essa noite dizer assim para mim, pastor, eu não sei o que fazer, mas eu estou disposto, pastor, a receber algo de Deus, porque eu quero carregar algo maior dentro de mim, pastor. Eu quero carregar algo maior, porque quando Josué vai ultrapassar o Jordão, Josué vai na frente e diz: podem vir, o Senhor está conosco. Quando o profeta está na sua casa, Eliseu está na sua casa, Geazi abre a janela, vai lá fora, quer dizer, e vê todo o exército inimigo lá fora. Eram milhões e milhares de exército. Geazi corre para dentro de casa e diz: profeta, nós estamos ferrados. Nós estamos numa situação que não conseguiremos resolver. O profeta só abre a cortina da casa dele e diz assim: Geazi, olha lá fora. Olha lá fora. Talvez Geazi tenha dito: mas olhar lá fora para que? Eu já sei o que está lá fora. Olha lá fora. Quando o Geazi vai olhar lá fora, a Bíblia diz que o profeta disse para ele: você está vendo? Maior é o exército do Deus vivo que está conosco do que o exército daqueles inimigos que estão lá fora. Eles podem ser grandes, mas nós somos maiores. Eu e você somos maiores, porque o Senhor enviou o seu exército. Sabe, isso que é servir a Deus. Você pode estar sozinho numa guerra sem pessoas do seu lado, mas não significa que Ele não está do seu lado. Você pode dizer: eu não estou sozinho, eu não aguento, mas um exército está na sua vida, porque maior aquele que está em você do que aqueles que estão lá fora no mundo. Quem crê, diga um amém por isso. Fica de pé. Queria poder falar mais, mas existe um cronograma e eu quero obedecê-lo. Você sabe que o Deus que você serve não é um Deus qualquer. Ele não precisa ser carregado. Ele não precisa ser levado de um lado para o outro. Ele não precisa que muitas pessoas falem por ele. Ele tem voz para falar. Ele tem pés para andar. Ele tem mãos para tocar.
E isso significa que Ele por si só é poderoso para fazer uma reviravolta na sua vida. Agora, você precisa crer nisso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Eu sinto que eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Eu queria te pedir mais 12 minutos para isso. Eu sinto que há uma unção que precisa ser transferida a você. Eu acabei de ver 2 anjos à esquerda e à direita, com os potes em sua mão. E aquilo está cheio de um azeite novo, isso significa uma unção nova. Uma unção nova para aqueles que precisam de unção nova. Só para quem precisa de unção nova para o enfrentamento dos Jordões da sua vida. Porque tem gente que já está com óleo velho. E o óleo velho não vai servir para a nova etapa que virá. Mas é você que vai ter que decidir se vai querer ou não esta unção. E para isso, como Josué disse ao povo, esperem, mas depois vocês marcharão. Josué está dizendo, preparem-se para o enfrentamento. Deus não vai mover só porque tem que mover. Deus moverá a partir da tua atitude. Você não pode temer. Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos filhos Jesus e do Espírito Santo, essa noite está aqui o teu povo. O teu povo não veio celebrar um homem, o teu povo veio celebrar ao Senhor nesse lugar. E essa noite a honra é sua, a glória é sua, o poder é seu, a força é sua, e todas as coisas estão direcionadas a ti. Então essa noite eu quero invocar, diante da tua presença, Senhor, um derramar de uma unção nova sobre essa geração. Que essa geração receba e transfira a ela, Senhor, uma unção nova, uma unção fresca, para que essa geração saiba que tu és o Senhor de suas vidas. Diante dessa geração, Senhor, existem muitos rios Jordãos. Alguns deles estão com medo. Alguns deles estão aterrorizados. Alguns deles não sabem o que fazer, porque as notícias que vieram são ruins e difíceis. Alguns deles estão paralisados diante do Jordão, porque não sabem o que irão fazer. E isso é do homem, isso é natural. Mas isso não pode ser o que predomina sobre eles. O que predomina sobre eles é a tua palavra. O que predomina sobre eles é a tua graça e a tua unção. Mesmo com medo, eu quero profetizar que eles não vão ser parados. Eles não vão retroceder. Eles vão avançar, andar e pisarão em terra seca. Eles atravessarão o Jordão. Eu profetizo isso essa noite. Não importa qual seja o Jordão.
Se está no casamento, se está nas finanças, se está na espiritualidade, se está em qualquer área, eu declaro em nome de Jesus que essa geração passará o Jordão. E eles vão passar. E quando atravessarem, irão jubilar, irão cantar, irão louvar, porque o Senhor deu vitórias a eles. Mas lá na frente haverá novos desafios, e eles continuarão na mesma fé, eles continuarão no mesmo passo, eles continuarão da mesma forma, porque pode vir o que vier, eles se levantarão e enfrentarão e vencerão, porque o Senhor está com eles. O Senhor é fiel, justo e verdadeiro, e eu libero essa unção no centro cristão da família essa noite. E quem recebe essa unção, dá uma salva de palmas e um grito de júbilo. Tudo que Jesus conquistou.